de entendimento daquele homem, levado pelo Espírito Santo, né? Ele vai convida ele para entrar na carruagem e ele começa a falar. Não, aqui, olha. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Aleluia! Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Foi o suficiente, irmãos, para ele falar todo o plano de Deus. Quem era Jesus? Quem foi essa ovelha muda que foi levada ao matadouro? A igreja, as pessoas, os cristãos, eles estavam sendo dispersos. Eles estavam sendo perseguidos. Aqui, nesse momento, entre aspas, eu abro aqui exceção para falar, que Paulo, ele viu o apedrejamento de Estevão, ele consentiu, e ele perseguiu, e ele prendeu os cristãos. Mas aqui a Bíblia não fala que Paulo e nem nenhuma dessas pessoas que perseguiam mataram os cristãos. Eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram torturados. Até mesmo porque aqui ainda não tinha uma lei que matasse eles, saísse o decreto. Pegue o cristão e mate o cristão que fala no nome de Jesus. Não, eles eram levados ao sinédrio e falavam, peguei você, pegaram você falando no nome daquele profeta. Então ali eles passavam por um juízo e ali sim havia uma sentença. Então não é correto eu falar que Paulo, nesse momento aqui, ele se levantou, né, ainda Saulo, não Paulo, mas Saulo, né, e matava os cristãos. Não é correto falar. Então, numa perseguição, né, num momento tão difícil, esse evangelista, esse homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, vai para esse homem e muda toda a história desse homem. Aqui no 34 diz assim: o eunuco perguntou a Filipe, perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem é esse profeta? Quem é esse profeta? De quem ele está falando? De si próprio ou de outro? Né? Já foi dito aqui. Então Filipe, começando, né, com aquela passagem, que é onde eu li, anunciou as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar que havia água. Olhe só, irmãos, o poder transformador da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que a palavra de Deus faz. O eunuco disse, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. O eunuco disse, olha, aqui a água. O que me impede de ser batizado? Ele faz a pergunta para Filipe. Aí disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. Louvado seja Deus. Aleluia. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. Agradecido seja. Irmãos, aqui é um encorajamento tremendo da parte de Deus para mim e para a sua vida, irmãos. A obra que faz é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, ele somente não entendeu o que estava escrito na palavra de Deus e ele explicou. Aqui fala do Messias. Sabe o Messias anunciado lá? Que você foi adorar lá no templo? Você já ouviu falar nele? Já. Então, olha, essa passagem aqui está falando dele. Está vendo essa ovelha aqui? Olha, ele foi. Lembra, sabe aquele profeta que estão falando, Jesus? Ele foi assim, aí foi falando. O entendimento, os olhos dele, assim como Saulo, que depois passou a ser Paulo, que as escamas caíram dos olhos, ele passou a enxergar, a entender, porque ele perseguia, porque ele não entendia também. Ele achava que estava num propósito correto de perseguir aquelas pessoas, né? E esse homem passou a entender o poder de Deus transformador através da palavra de Deus. Esse homem viu a água, sentiu o desejo de descer as águas e
decidiu somente o coração dele se aquebrantar e ele crê. Se você crê no todo eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Assim deu ordem para parar, né? E ele foi batizado. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e se encheu de alegria e seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Como não ficar feliz mediante uma ação gloriosa da parte do Senhor? Saber que ele foi visitado, né, com a presença de Deus através da vida daquele homem. E a vida dele foi transformada. O caminho, esse caminho que nós seguimos, daquele homem, ele foi transformado através do poder da palavra de Deus. Nós aprendemos hoje o poder da palavra. Porque a palavra, né, ela pode nos abençoar e ela pode nos amaldiçoar. A palavra ela pode transformar e ela também pode destruir. A palavra ela pode fazer isso. Mas a palavra de Deus, o que é que ela faz? Ela traz vida. E vida em abundância. Esse homem ele pode contemplar a vida dele foi transformada. E muitas vezes, né, nós achamos que é privilégio de poucos, né? Podemos até achar que é privilégio de poucos, mas o dom gratuito de Deus é para toda criatura. Todos. Deus ele não faz exceção de ninguém. Aquele homem, assim como todos que estavam